Notícias importantes do finalista da Libertadores da América nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas. Que prazer, que delícia poder falar isso. O Fluminense está na final da Copa Libertadores da América. Eu tenho algumas informações muito importantes para trazer aqui para vocês. Eu quero falar de Germancano, né? Ele é realmente um fenômeno da natureza. Mais gols feitos aí, né? 3 gols feitos nessa semifinal de Libertadores. Eu quero falar também de algumas dúvidas, né, pertinentes, algumas preocupações já visando a final, mas também falar de algumas outras questões que, claro, o Fluminense passa, né? Como, por exemplo, a administração do Maracanã. A gente tem uma informação bastante importante sobre isso para trazer nesse vídeo aqui, combinado? Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor, combinado? Vamos lá, vamos partir para as primeiras notícias desse vídeo aqui, porque eu quero começar falando justamente dele, né? Do homem, desse fenômeno da natureza que é Germancano. Que ele tá jogando muita bola no Fluminense como um todo, a gente sabe. Nessa Libertadores também tá evidente. É só ver os jogos do Fluminense e ver como que o Cano é realmente assustador. E assustador de maneira positiva, é claro. E ele já bateu mais um recorde, tá? O Germancano chegou a 12 gols nessa Libertadores da América em apenas 11 jogos, tá? E com isso, ele já é o maior artilheiro da Libertadores nesse século, tá? Em uma única edição, é claro. Chegando a esses 12 gols, ele se iguala a Pedro, que foi artilheiro da última edição, também com 12 gols, e é o maior artilheiro de uma única edição no século XXI. Germancano ainda tem mais uma partida na final, tem chances de fazer mais gols e virar o artilheiro isolado da Libertadores nesse parâmetro, né? Em uma edição no século, e essa edição da Libertadores também já dá para cravar que ele vai ser o artilheiro. Né? O vice-artilheiro é o Paulinho, com 7 gols do Atlético Mineiro. O tricolor, Paulinho, que já foi eliminado há muito tempo, não tem como fazer mais gol. Então, a menos que algum jogador do Boca Juniors, ou, sei lá, o John Kennedy, meta 10 gols na final, que a gente sabe que não vai acontecer, o Germancano será o artilheiro da Copa Libertadores da América, né? Ele que já recentemente igualou o Fred, né? Simplesmente o Fred tem 15 gols em 29 jogos pelo Fluminense na Libertadores. O Germancano em 15 jogos também tem 15 gols, igualou o Fred nessa marca como maior artilheiro tricolor no torneio. Realmente, cara, ele é um fenômeno da natureza e digo mais, tá? Não se surpreendam se ele quiser terminar essa edição de Libertadores com 14 gols, que é o número da camisa dele. Faltam 2. Não é um absurdo para pensar em Germancano marcando 2 gols na final, né? Enfim, vamos prosseguir aqui nesse assunto, porque já que eu estou falando de Germancano, desse fenômeno de jogador, eu quero falar da equipe da semana da Libertadores, que, claro, tem o Germancano na sua escalação, mas também tem algumas outras coisas muito questionáveis, dá para colocar assim? Então vamos lá, eu vou jogar aí na tela a escalação da semana, né? Os jogadores da semana da Libertadores, né? A seleção. Eles começam com o Sérgio Romero no gol, beleza, o Boca Juniors passou nos pênaltis, ele foi muito importante. A zaga tem Mercado do Internacional, o Figal do Boca Juniors e Piquerez do Palmeiras. No meio-campo, Advíncula, André, mais um tricolor, Fernandes e Barco. Esse Barco tem sido muito elogiado, é realmente um jogador de muita qualidade. Lá na frente, Cavani, Germancano e John Kennedy. Né? Primeiro de tudo, meus parabéns, claro, a André, John Kennedy e Germancano, representantes do Fluminense nessa lista, mas algumas críticas aqui não podem deixar de ser feitas. Como é que o Nino fica fora de uma seleção da semana da Libertadores depois do que ele jogou na quarta-feira na eliminação para o Internacional? Realmente, assim, é muito difícil de aceitar isso. E a gente vê um Boca Juniors, né, com todo respeito ao nosso futuro adversário da final, que tem seus méritos por ter se classificado, mas é um time que sequer venceu o seu jogo, né? Empatou as 2 partidas, não venceu nenhuma no mata-mata até agora, para chegar nessa final. O Boca Juniors nessa seleção ter 6 jogadores eu achei um pouquinho exagerado. Mas tá aí, feliz pelo reconhecimento de André, Germancano e John Kennedy. O John Kennedy, principalmente, não tinha como ficar de fora dessa lista. Entrou no intervalo contra o Inter, mudou o jogo, botou o Fluminense na final dessa Libertadores ao lado do Germancano, claro, que deu o passe pro primeiro gol do John Kennedy. John Kennedy, até agora, meus amigos, sinceramente, eu não sei se a bola pegou no John Kennedy quando ele tentou dar aquele passe de calcanhar. Não sei se a assistência é do Johnny Gonzalez ou se ela é do John Kennedy, porque eu sei que a bola parou no pé do Cano lá, ele fez o 2-1 e botou a gente na final, que é o que importa, cara. Eu não consigo parar de sorrir pensando nesse jogo, como é que foi. Foi uma coisa de maluco. Estive lá no Beira-Rio, né? Inclusive vou deixar aqui no card o vídeo mostrando para vocês o clima do jogo lá no Beira-Rio, para vocês acompanharem depois, quem não viu ainda. Tá muito bacana.
Antes de a gente partir aqui, avançar nos assuntos, eu quero rapidinho mandar um abraço pra galera que tá sempre aí dando moral pra Central. A gente sempre pede, né, pro pessoal comentar o nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente manda um abraço aqui no vídeo para valorizar a galera que tá sempre de olho aqui na Central. Então eu quero mandar um abraço pro César de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro, pro Cícero de Jardim Meriti, aqui na Baixada Fluminense, e pro Assis de Codó, no Maranhão, ligados aí na Central, comentaram no último vídeo. Um abraço pra galera aí. E você, claro, querendo que a gente mande um abraço nominalmente em algum vídeo da Central, é só você comentar o seu nome e de onde nos assiste. Beleza? E vamos falar rapidinho de Maracanã aqui, porque tem uma informação bastante importante lá do Guilherme Silva, da Jovem Pan. Lembra daqueles embrólios todos com o Vasco da Gama por conta do Maracanã? Bom, não tá tendo embrólio não, mas agora o Botafogo quer jogar lá. O Botafogo falou com a administração do estádio, hoje, né, gerida por Flamengo e Fluminense, que tem interesse em jogar no Maracanã a rodada 33 do Campeonato Brasileiro, que tem o dia 8 de novembro como data base. Tá? O Botafogo, nesse período, vai estar com o Engenhão, né? O Newton Santos, perdão, o Botafoguense vai ficar chateado comigo chamar de Engenhão. Vai estar com o Newton Santos fechado não, mas indisponível para jogo, porque vai ter alguns shows por lá, e o Botafogo precisa de um lugar para jogar as suas partidas. Pediu ao Maracanã para jogar lá, né, o consórcio Maracanã, a administração do Maracanã, para jogar lá nessa rodada, e ainda não teve resposta. Essa rodada 33, para a gente se lembrar, 8 de novembro, é logo depois da final da Libertadores. Se Deus quiser, o Fluminense vai ser campeão, a gente vai estar em clima de festa, e a rodada marcada, né, para essa os jogos marcados para essa rodada são Inter e Fluminense, né? Uma coincidência que nem é semifinal, só que é lá no Rio Grande do Sul. Então, o Fluminense não seria um problema para o Botafogo poder jogar no estádio. Só que nessa rodada está marcado um Flamengo e Palmeiras, né? Mando do Flamengo. E a tendência é que o Flamengo mande esse jogo no Maracanã. Aí tem que ver como é que vai fazer o arranjo, se vão possibilitar jogar 2 jogos em dias seguidos lá, ou se não vão liberar o estádio para o Botafogo, né? Porque é importante reforçar isso. 4 dias antes disso, tem a final da Libertadores, que vai ser no Maracanã. Então a gente vai ter que ver aí como é que vai funcionar. Dupla Fla-Flu ainda não respondeu o Botafogo sobre essa necessidade e esse pedido, mas, enfim, provavelmente vão chegar aí em algum consenso, algum acordo, até porque quando precisam, o Engenhão é alugado, né? Então eu imagino que o Botafogo consiga assim, jogar no Maracanã, caso seja a sua única opção. E já que a gente está falando de Maracanã, vamos focar no que a gente quer saber mais, né? Que é a final da Libertadores. A gente quer saber, a gente só quer falar de final da Libertadores. E temos uma informação bastante importante aqui do O Globo referente a essa partida. A gente sabe, né, que a Comebol tem 30% dos ingressos, melhor, 40% dos ingressos, fica com os ingressos da Leste e da Oeste. Tá? Eu, por exemplo, já comprei meu ingresso para a Libertadores, eu comprei um ingresso desse da Comebol. Setor Leste Superior foi o que eu peguei, é um setor misto. Então, tanto tricolores quanto torcedores do Boca Juniors vão poder estar transitando naquele setor ali, não é exclusivo de nenhuma equipe. E aí, os setores atrás dos gols serão exclusivos. Um setor vai para o Boca Juniors, um setor vai para o Fluminense. O que acontece? A pergunta que todo mundo vai fazer é o seguinte: beleza, então qual o setor que o Fluminense vai ficar? Vai ser na Sul mesmo? A gente joga na Sul, geralmente, quando está no Maracanã. Então, a regra da Comebol é o seguinte: o time de melhor campanha na Libertadores, ele, em tese, é o mandante. Não é que ele seja o mandante, mas ele tem um pouquinho mais de privilégio, por assim dizer. Tá? O Boca Juniors fez uma campanha melhor que a do Fluminense na fase de grupos. Então, o Boca Juniors é esse time 1, vamos botar assim. O Boca Juniors é o time 1 da final, o Fluminense é o time 2. Então, uniforme. O Boca Juniors joga com o uniforme tradicional dele. O Fluminense, eu até acho que pode jogar de tricolor, porque não vai dar muito problema com as cores. Mas se tiver algum problema, se entenderem que o tricolor do Fluminense não contrasta bem com as cores do Boca Juniors, o Fluminense vai ter que jogar de branco. Porque o Boca Juniors é meio que mandante da partida, tá? E o padrão da Comebol é o seguinte: torcida do time mandante à direita das cabines de transmissão. O que isso significa? Significa que o Boca Juniors jogaria, né? A torcida do Boca Juniors ficaria no setor sul e a torcida tricolor no setor norte, claro. O torcedor do Fluminense quer estar no estádio, é o mais importante. Mas a gente está muito mais acostumado com o setor sul, já é tudo de Fluminense lá, é mais prático que o Fluminense fique por ali. Claro, a Comebol não tinha como prever que um dos clubes que joga no Maracanã certamente estaria nessa final e, enfim, se chegasse na final, em qual posição ficaria na ordem dessas prioridades. Mas a diretoria do Fluminense quer e já está negociando com a Comebol a possibilidade de botar a nossa torcida no setor sul. Eles estão alegando lá questões de segurança e que bom,
Pro Boca Juniors vai fazer pouca diferença, deixa a torcida do Fluminense ali no setor sul, que é onde a gente já está acostumado. Diretoria do Fluminense, segundo o Globo, está confiante de que vai conseguir, que a Conmebol não vai botar grandes problemas nisso aí, e a gente vai poder ter a torcida tricolor no setor sul. Ainda não tem martelo batido, o que a gente sabe é que são cerca de 20 mil ingressos em cada setor desses atrás do gol. 20 mil o Fluminense negocia, 20 mil o Boca Juniors negocia, mas não tem informação de venda, não tem nada ainda. A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Primeiro, tem que definir qual vai ser o setor. A princípio, setor norte, mas o Fluminense está negociando para deixar a sua torcida no setor sul, como já está muito acostumado e como vem fazendo lindas festas na Libertadores até agora. E por último, mas não menos importante nesse vídeo, por mais que a Libertadores não tenha acabado, 2023 está rolando, a gente está muito focado nisso, parece que a diretoria do Fluminense já está atenta na próxima temporada, pensando em alguns reforços. Já teve o nome do Everton Ribeiro, craque ídolo do Flamengo, ventilado por aí, e agora temos mais uma informação muito importante surgindo, dada em primeira mão pelo meu amigo Thiago, do canal Hora do Flu, aqui no YouTube, falando que o Fluminense está de olho no meio-campista para 2024. Tô falando do Renato Augusto Meia, do Corinthians. Renato Augusto está em final de contrato com o Corinthians, existe uma chance muito grande de que ele não renove o seu contrato por lá. Eu ia falar no Parque São Jorge, né? Mas o Corinthians acho que já não está mais no Parque São Jorge há algum tempo, mas pode não renovar o seu contrato por lá. Nesse caso, o Fluminense está de olho, né? O Paulo Anjani tem aquela maravilhosa frase de que todo jogador bom interessa. Então, o Fluminense está de olho na situação do Renato Augusto. É importante, tá? Algumas informações que o Thiago trouxe, a gente trazer aqui antes de debater um pouco sobre ela, tá? Primeiro de tudo, salário, tá? O Renato Augusto, uma informação, na verdade, do Jorge Nicola, é de que ele ganha cerca ali de R$ 1 milhão entre luvas, encargos, etc e tal. Então, é um salário alto. Mas para renovar com o Corinthians, né, nessa possibilidade, existe a possibilidade dele renovar e dele não renovar. Em caso de permanência no Corinthians, esse salário teria que ser reduzido. O Corinthians não vai seguir pagando R$ 1 milhão para o Renato Augusto. Aí, questão de concorrência. Bom, o Fluminense está de olho no jogador, mas também tem times da MLS, futebol dos Estados Unidos, e da Arábia Saudita de olho no atleta. O Renato Augusto é um jogador muito valorizado, seleção brasileira, enfim, tem muito nome, esses clubes de fora gostam de jogador assim, tá? E aí, o Fluminense enxerga que poderia fazer o Renato Augusto atuar com mais frequência em 2024. A gente sabe que ele é um jogador que tecnicamente é muito diferente, é muito dotado, mas que em 2023 no Corinthians ele teve algumas lesões, isso também é um dos fatores que podem fazer com que ele não fique por lá. Cara, vamos falar uma coisa aqui para vocês. Eu acho um jogador muito diferente. Assim, eu particularmente me considero até um pouco suspeito para falar, que eu acho o Renato Augusto muito craque. Ele joga muita bola. Só que assim, tem 35 anos, né? Ele nasceu em 88, então ano que vem ele faz 36 anos logo no comecinho, ele é dia 8 de fevereiro de 88, 36 anos logo no começo. É uma idade mais avançada. A gente tá falando de um jogador também que tem, como eu acabei de dizer, esse histórico de lesões. Esses são fatores contra o Renato Augusto. Só que assim, a gente vê ele no Corinthians essa temporada. Não consegue ter sequência por conta de lesões, tem problema no joelho, enfim. Mas quando tá em campo, ele faz uma diferença num nível assim absurdo, absurdo para o Corinthians. Então, para mim, a questão aqui é o quanto o Fluminense consegue reduzir essa pedida. Times da MLS, principalmente da Arábia de olho, acabam dificultando a situação, né, no meu modo de pensar, porque eles podem oferecer muita grana. Para eles chegar e pagar 1,5 milhão, 2 milhões de Renato Augusto por mês, é troco, é fácil. E aí o grande trunfo do Fluminense é o cara não querer ir para lá. Ele já tem uma carreira muito grande, muito consolidada, dinheiro não deve ser o problema. Então ele preferir ficar morando no Brasil. Só que os Estados Unidos também pode pagar muita grana e geralmente a adaptação de jogador brasileiro é mais fácil nos Estados Unidos do que na Arábia Saudita. Então assim, isso é um problema. Não acho que o Fluminense deveria fazer nenhuma grande loucura, sabe? Pagar, vou chegar para o Renato Augusto, vou pagar 1 milhão. Não dá. 1,5 milhão, não dá. Agora, uns 600 mil, uns 500 mil, eu acho que vale a pena. Assim, é aquele jogador que ele não, hoje, infelizmente, ele não pode ser o craque do teu time, o cara do teu time. Mas tu ter ele como uma opção para jogar de vez em quando ele estiver saudável, cara, para mim é outro nível de jogador. É um jogador que me agrada muito. É uma aposta de risco. Joga na mesma posição do Paulo Henrique Ganso, que também é outro jogador que nessa temporada, né, sofreu muito com lesões, ficou muito tempo desfalcando. Bom, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas uma informação importante que o Thiago, do canal Hora do Flu, trouxe aí pra gente. Fluminense, portanto, de olho no mercado, né? E até agora mostrando um padrão. Querendo jogadores consagrados, veteranos, em final de contrato com outras equipes. Acho que o Fluminense percebeu que deu certo
esse modelo com Fábio, com Felipe Melo, Marcelo, Germancano, jogadores com muita casca, muita experiência para auxiliar a molecada de Xerém. Então agora a informação da vez é Renato Augusto na mira do Fluminense, um jogador que eu gosto muito, mas tem todos esses poréns que eu citei, claro. Agora eu quero saber a opinião de você que está me assistindo. Renato Augusto seria uma boa contratação para o Fluminense? Não seria? Deixa nos comentários aí, explica a sua opinião para a gente trocar aquela ideia. Eu já dei minha visão aqui. É um jogador que eu gosto muito, acho muito bom, mas tem os problemas de lesões e a idade um pouco mais avançada. Beleza? Deixa o comentário para a gente trocar aquela ideia e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!